Revisão Final Concursos. Afiando o conhecimento para cravar a sua vaga. Olá, futuro servidor e futura servidora! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Revisão Final Concursos. Eu sou Milton Santos e hoje continuamos nossa jornada pela prova do Concurso Nacional Unificado, o CNU. É isso mesmo, Milton. E o tema de hoje é o coração da máquina pública. Eu sou a Carolina de Jesus e vamos mergulhar na administração pública federal. Um assunto denso, mas que, se você entende a lógica, gabarita com tranquilidade. Com certeza, Carol. Hoje, nesta primeira parte, vamos construir o alicerce. Vamos entender os diferentes sentidos de administração pública, a diferença entre administração direta e indireta, os famosos princípios do LIMP e a evolução da gestão pública no Brasil. É a base de todo, Milton. Então, o concurseiro já sabe, né? Pega o café, o caderno, que a revisão de hoje é para não deixar nenhuma dúvida. Bora lá? Bloco 1. O que é administração pública? Sentidos e estrutura. Carol, para começar, a administração pública pode ter vários sentidos. Como a gente diferencia isso na prova? Boa, Milton. Basicamente, temos dois grandes pares de conceitos. O primeiro é o sentido amplo versus estrito. Em sentido amplo, a administração pública inclui a função política de elaborar as políticas e a função administrativa de executá-las. Já em sentido estrito, que é o que mais nos interessa, ela abrange apenas a execução dessas políticas. E o outro par de conceitos, Carol? É o sentido material, ou objetivo, que pergunta o que é a atividade administrativa, focando em atividades como fomento, serviço público e poder de polícia. Já o sentido formal, ou subjetivo, que é o critério adotado no Brasil, pergunta quem é a administração pública, e a resposta é o conjunto de órgãos, entidades e agentes da administração direta e indireta. Falando nisso, vamos revisar rapidinho. A administração direta é composta pelos entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, com seus respectivos órgãos. E a indireta, Carol? A indireta, Milton, é formada por aquelas 4 entidades com personalidade jurídica própria, criadas para executar atividades de forma descentralizada: autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Vamos resolver uma questão. O Brasil adota, para definir o que é administração pública, o critério formal, orgânico ou subjetivo. De acordo com esse critério, assinale a alternativa que apresenta um exemplo de administração pública. A opção A, uma concessionária de rodovias que presta um serviço público essencial. Opção B, o Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista que explora atividade econômica. Opção C, uma organização social que recebe fomento do Estado para atuar na área da saúde. Opção D, o poder de polícia é exercido por um fiscal sanitário ao inspecionar um restaurante. Opção E, uma empresa privada, contratada por licitação para realizar uma obra pública. A alternativa correta é a opção B. Pelo critério formal, o que importa é quem faz parte da estrutura. O Banco do Brasil, por ser uma sociedade de economia mista, integra a administração indireta. As outras alternativas descrevem atividades ou entidades que não compõem a administração pública, embora se relacionem com ela. Próxima questão. FGV 2024. Considerando os contornos da administração pública na Constituição de 1988, é correto afirmar que são entidades administrativas, integrantes da administração indireta, que são criadas por lei diante da sua personalidade jurídica de direito público. Opção A, as entidades autárquicas. Opção B, as sociedades de economia mista. Opção C, as empresas públicas. Opção D, os serviços sociais autônomos. Opção E, as organizações da sociedade civil de interesse público. As autarquias são entidades da administração indireta criadas por lei, que possuem personalidade jurídica de direito público.
Elas funcionam como uma extensão do próprio Estado para realizar atividades típicas da administração pública, motivo pelo qual são conhecidas como serviços autônomos. Com isso, nossa resposta é a opção A. Bloco 2. Os 5 pilares, princípios constitucionais. LIMP. Não tem como falar de administração pública sem falar dos princípios do artigo 37 da Constituição, o famoso mnemônico LIMP. De jeito nenhum, Milton. É o pai nossa do concurseiro. Vamos passar por eles. O primeiro é a legalidade. Para o particular, vale a regra de que tudo o que não é proibido é permitido. Para a administração, é o contrário. Ela só pode fazer o que a lei autoriza ou determina. O segundo é a impessoalidade, que tem 3 sentidos, né, Carol? Exatamente. O primeiro é a finalidade, que deve ser sempre o interesse público. O segundo é a isonomia, tratar todos de forma igual. E o terceiro é a vedação à promoção pessoal do agente público com obras e serviços do governo. Depois vem a moralidade. A moralidade administrativa vai além da moral comum. Ela está ligada à probidade, ao decoro e à boa-fé. Um ato pode até ser legal, mas se ferir a moralidade, ele é nulo. É por isso que o administrador não deve obediência apenas à lei, mas a todo um conjunto de normas e valores. O quarto é a publicidade, que também tem 2 sentidos. O primeiro é a necessidade de publicação dos atos em meio oficial para que produzam efeitos. O segundo é a transparência, que é o dever de permitir o controle e a fiscalização pela sociedade. E, por fim, o mais novo dos princípios expressos, a eficiência, que entrou com a Reforma Administrativa de 98. Ele está ligado à ideia de fazer mais com menos, buscando a economicidade e a relação custo-benefício, e representa a transição para uma administração gerencial, focada em resultados. Hora de treinar. FGV 2024. Uma determinada entidade da administração pública, ao emitir uma ordem de serviço indevidamente, não promoveu a inclusão no Diário Oficial, prejudicando a transparência sobre o processo. Nessa situação, a organização feriu o princípio básico da administração pública de: opção A, dignidade humana; opção B, soberania; opção C, cidadania; opção D, livre iniciativa; opção E, publicidade. A resposta correta é a opção E. Ao não publicar o ato no Diário Oficial, a entidade violou o princípio constitucional da publicidade. A publicidade é crucial, pois é a condição para que os atos administrativos possam produzir efeitos legais perante terceiros e para garantir a transparência do processo. Vamos resolver outra. FGV 2024. A Constituição Federal de 1988 inovou ao fazer expressa menção a alguns princípios a que se submete a administração pública direta e indireta, a saber, os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade administrativa, da publicidade e da eficiência. Assinale a opção que indica o princípio que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. Opção A, legalidade. Opção B, impessoalidade. Opção C, moralidade. Opção D, publicidade. Opção E, eficiência. A opção correta é a E. O princípio da eficiência impõe a todo agente público a obrigação de executar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. Essencialmente, ser eficiente significa fazer mais com menos, ou seja, utilizar os recursos públicos de forma otimizada para alcançar os melhores resultados. Por isso, os agentes públicos devem pautar sua atuação pela economicidade, pela celeridade e pela produtividade. Bloco 3. As reformas administrativas e a estrutura organizacional. A administração pública no Brasil passou por 3 grandes modelos de gestão. É a famosa evolução das reformas.
Começamos com a administração patrimonialista, lá na época do Império, onde não havia distinção entre o patrimônio público e o privado do soberano, o que gerava muita corrupção e nepotismo. Para combater isso, veio a administração burocrática, inspirada em Max Weber. O foco aqui era a impessoalidade, o profissionalismo e o controle rígido dos processos, pautado na legalidade. O problema é que esse modelo se tornou muito engessado e focado nos meios, não nos resultados. E aí, nos anos 90, surge a administração gerencial, que é um modelo que buscamos hoje. Ela é inspirada na gestão privada, focada em resultados, na eficiência e na qualidade dos serviços prestados ao cidadão. O controle deixa de ser apenas sobre os procedimentos e passa a ser sobre os resultados. E é nesse contexto gerencial que o Decreto-Lei nº 200 de 67, que estruturou a administração federal, ganha ainda mais importância. Ele estabelece 5 princípios fundamentais para a organização: planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. Vamos a mais uma questão. João, leitor muito ativo, verificou que a Emenda Constitucional número 19 de 98 incluiu um novo princípio no artigo 37, caput, da Constituição Federal, com o objetivo de substituir a administração pública burocrática, existente até então, por um modelo de administração pública gerencial, ou de resultados. Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, é correto afirmar que se está diante de uma manifestação do princípio da opção A, impessoalidade, opção B, moralidade, opção C, publicidade, opção D, legalidade, opção E, eficiência. A resposta correta é a opção E. A Emenda Constitucional número 19 de 1998 incluiu o princípio da eficiência na Constituição Federal. O objetivo dessa inclusão foi aprimorar a administração pública burocrática, buscando um modelo mais focado em resultados, conhecido como administração pública gerencial. No entanto, a finalidade não foi substituir completamente o modelo burocrático, mas sim complementá-lo. E assim, fechamos essa primeira parte da nossa revisão sobre administração pública federal. Passamos pelos conceitos, pela estrutura e pelos princípios que são a base de tudo. Foi uma revisão densa, mas essencial. A dica de ouro é: entenda a lógica por trás do LIMP e da evolução das reformas. Saber que saímos de um modelo focado no soberano, patrimonial, para um focado nos processos, burocrático, e agora buscamos um focado no cidadão, gerencial, ajuda a resolver muitas questões. Perfeito, Carol. Na segunda parte, vamos aprofundar na organização, nos poderes e nos atos administrativos. Se este episódio foi útil, siga nosso podcast, compartilhe com seus colegas e continue firme na sua preparação para o CNU. Foco total na reta final. Um grande abraço e até a próxima! Revisão Final Concursos. O ponto final na sua preparação.